Na aula de instalações elétricas industriais de hoje, vamos aprender a calcular as potências de circuito em corrente alternada e também a dimensionar os capacitores necessários para a correção do fator de potência. E se você quer baixar os slides e materiais dessa e outras aulas, basta entrar no meu site e escolher a disciplina que deseja. Nós estamos acostumados a falar de potência como medida em watts. Isso é totalmente verdade em circuitos de corrente contínua. Entretanto, quando se trata de circuitos de corrente alternada, existem outras potências envolvidas. Vamos entender por quê. Em um circuito de corrente alternada, a nossa tensão e corrente elas são senoidais. Então, nesse gráfico aqui, você observa a tensão em azul e a corrente em vermelho. Se a carga que for alimentada em corrente alternada for puramente resistiva, ou seja, não tiver a natureza reativa, como nós vimos anteriormente, não tiver a natureza de capacitor, não tiver a natureza de indutor, então a tensão e a corrente elas vão estar sincronizadas. Isso quer dizer que elas vão ficar exatamente como estão nesse gráfico. A tensão e a corrente não têm defasagem entre elas. Não existe nenhuma atrasada em relação à outra. Elas estão sincronizadas. Com isso, o pico em corrente e o pico máximo de tensão são atingidos ao mesmo tempo. Isso permite com que a potência seja extraída de forma máxima. A potência que nada mais é do que a tensão vezes a corrente. Entretanto, como vimos na aula anterior, os capacitores e os indutores, eles funcionam de forma diferente quando colocados em corrente alternada. Eles oferecem o que nós chamamos de reatância, que faz parte da impedância, é um impedimento da corrente elétrica. Por exemplo, o indutor, que devido à sua natureza de armazenar energia na forma de corrente, ele acaba por atrasar a forma de onda de corrente elétrica. Então veja que primeiro a tensão aparece e somente depois a corrente elétrica sobe. O que isso significa? Significa que a corrente elétrica ela foi atrasada. Sendo assim, o pico de corrente não coincide mais com o pico de tensão. Dessa forma, a potência não será a máxima possível. E esse atraso da corrente em relação à tensão, nós conseguimos medir. É o φ, chamado também de ângulo de defasagem. Em circuitos puramente indutivos, esse ângulo de defasagem é 90 graus. Algo semelhante acontece quando alimentamos uma carga capacitiva em corrente alternada. O capacitor, devido à sua capacidade de armazenar energia na forma de tensão, ele acaba por atrasar a forma de onda da tensão em relação à corrente. Nesse caso aqui, nós conseguimos ver que primeiro a corrente sobe e só depois a tensão elétrica sobe. Isso faz com que os picos novamente não se coincidam e por esse motivo não conseguimos extrair a máxima potência do circuito. E mais uma vez nós podemos medir esse ângulo de defasagem. No caso dos circuitos capacitivos, a tensão é atrasada em relação à corrente em 90 graus. Enquanto que lá nos circuitos indutivos, a corrente era que era atrasada em relação à tensão em 90 graus. É por causa disso que quando temos reatâncias capacitivas ou indutivas no circuito CA, é gerado o que chamamos de potência reativa. Na verdade, nós temos a potência ativa, que é medida em watts, que é a potência transformada em trabalho realmente utilizada. Temos a potência reativa, que é medida em volt-ampere reativo, VAR, e essa potência ela não é utilizada pelo sistema, nós pagamos por essa potência, entretanto, ela não realiza trabalho. E aí a soma das duas potências é a potência total que é consumida, que nós chamamos de
potência aparente, que é medida em volt-ampere, VA. Entretanto, como vimos na aula anterior, a impedância é uma grandeza, tem uma natureza complexa, ela é um número complexo. Devido a isso, a potência em corrente alternada também tem uma natureza complexa. E quando nós vamos somar essas potências, a gente não pode somar elas diretamente. Precisamos fazer uma análise vetorial dessas grandezas. Essa análise é o que nós chamamos de triângulo de potência. Primeiramente, vamos colocar aqui a potência ativa, que é a parte real do consumo de potência. A potência reativa, que é a parte imaginária, ela vai ficar em relação à potência ativa 90 graus. E quando nós somamos as duas potências, nós teremos então um vetor resultante chamado de potência aparente, que é a potência total do circuito. Vamos imaginar a seguinte situação: um aparelho de ar-condicionado possui uma potência ativa de 1.500 watts, ou seja, o P é 1.500 watts, e uma potência reativa de 100 VAR, ou seja, o Q é 100 VAR. Qual é a potência total, que é a aparente dessa carga? Analisando isso aqui, nós podemos perceber que não é simplesmente somar 1.500 com 100, exatamente porque as grandezas elas não são paralelas, né? Tanto o P ele está aqui na horizontal e o Q ele está na vertical. Então nós não podemos somar eles diretamente. Quando somamos eles diretamente, nós obtemos esse outro vetor aqui, que é um vetor diagonal. Então como é que nós vamos calcular o S, que é a potência aparente? Bem, o S, pessoal, como nós podemos ver aqui, isso aqui é um triângulo retângulo, tá? E lá no teorema de Pitágoras, a gente sabia que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Logo, o S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, é assim que a gente calcula a potência aparente. Nesse exemplo aqui, nós teríamos que o S ao quadrado seria igual a 1.500 ao quadrado mais o Q, que é 100 ao quadrado. Continuando, nós vamos ter que o S ao quadrado vai ser igual a 2.250.000 mais 10.000. O S ao quadrado então vai ser 2,25 vezes 10 elevado a 10. Para calcular então o S, nós vamos ter que a raiz quadrada de 2,25 vezes 10 a décimo. Potência aparente então será 1.503,33 VA. Além disso, nesse triângulo é possível identificar o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente, que é exatamente o ângulo entre a hipotenusa e o seu cateto adjacente, o P. Se nós fizermos o cosseno desse ângulo, que é o cateto adjacente, que é o P, dividido pela hipotenusa, que é o S, nós teremos então o que nós chamamos, que já conhecemos inclusive, o fator de potência. Então, o fator de potência é P sobre S, exatamente devido ao triângulo de potência. Se formos calcular o fator de potência desse exemplo, nós teríamos então que o cosseno de φ seria igual a potência ativa, que é 1.500, dividido pelos 1.503,33 que acabamos de calcular.
Esse fator de potência, então, cosseno φ, seria de 0,99, ou seja, um bom fator de potência. Nós vimos que os fatores de potência igual a 90 ou acima de 92 são aceitáveis. Pessoal, como eu acabei de falar, esse ângulo corresponde ao ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Ou seja, quanto maior esse ângulo, pior, pois o fator de potência vai ser menor. Tá? Então, quanto maior esse ângulo, menor o fator de potência e pior o sistema fica. Então, para corrigir o fator de potência, a gente trabalha em cima desse ângulo. Nós temos que fazer com que esse ângulo diminua. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso reduzindo a potência reativa. Ao reduzir a potência reativa, tá? Nós conseguimos reduzir este ângulo. Tá, então como é que eu reduzo essa potência reativa? Se vocês lembrarem da aula anterior, nós vimos que essa potência reativa ela tem duas naturezas, né? Ela pode ser indutiva e capacitiva. O reativo indutivo, pessoal, ele gera uma potência reativa com sinal positivo, tá bom? Enquanto que o reativo capacitivo, ele gera uma potência reativa negativa. Dessa forma, a gente pode cancelar um ao outro. Se nós tivermos um reativo indutivo no circuito, basta adicionar um reativo capacitivo para tentar anular essa potência reativa. A potência reativa corrigida que nós teremos após adicionar esses capacitores será o Q anterior, né, menos o Q C, que são os capacitores que você acabou de adicionar. Isso vai nos dar uma potência reativa menor, que irá fazer com que o ângulo de defasagem seja menor e, consequentemente, teríamos um fator de potência melhor. Então é assim, se o seu fator de potência, você tem uma carga reativa indutiva, como nós já vimos, né? Adicionamos capacitores para reduzir essa potência reativa. Se tivermos uma carga capacitiva, nós teremos que adicionar indutores para reduzir essa potência reativa. É claro que na prática é muito raro um fator de potência, uma carga capacitiva. Geralmente a gente é o contrário, né? Geralmente nós temos motores e essas cargas indutivas. Para tentar reduzir essa potência reativa, a gente adiciona capacitores. O problema se dá quando você desliga os motores e não retira os capacitores. Aí, no caso, você acaba ficando realmente com uma potência reativa capacitiva. E é comum a utilização do que nós chamamos de banco de capacitores, utilizados para exatamente corrigir o fator de potência. Então, do lado esquerdo aqui, você vê um painel, né, de correção de fator de potência. Lá embaixo você pode observar o banco de capacitores. Esse tipo de painel é utilizado dentro das subestações das indústrias, de postos de gasolina, de supermercados, shopping centers, né? Tem um alto potência reativa e para corrigir estão aqui os capacitores. Além disso, as próprias concessionárias de energia elétrica, elas também colocam capacitores na rede, tá? Então tá aqui no poste, conectado a um poste, nós temos aqui capacitores que vão servir para auxiliar na correção do fator de potência. E quando as indústrias não fazem, né, a concessionária, para garantir a eficiência do seu sistema, eles vão lá também adicionar esses capacitores. E para calcular a potência desses capacitores, você já sabe, né? Basta você pegar a potência reativa do seu sistema atual e reduzir pela potência reativa que você deseja que o seu sistema fique. Se você quiser
que o seu fator de potência seja exatamente igual a 1, que é o melhor possível, basta eliminar toda a potência reativa. Ou seja, nesse caso, para o fator de potência ser igual a 1, eu vou querer que o meu Q corrigido seja exatamente zero, tá? Eu tenho que tirar toda a potência reativa. Logo, se o Q corrigido for zero, então para fazer isso, os meus capacitores têm que ser igual à potência atual do meu sistema. Vamos resolver esse exercício aqui. Uma carga de 500 VA, ou seja, já temos aqui o nosso primeiro dado, né? O S é igual a 500 VA. Por que eu sei que é o S? Por causa que ele está dizendo que é VA, né? Ele não precisou nem dizer que era potência aparente. Eu olhando a medida aqui VA, eu sei que medida de VA é medida de potência aparente. Então 500 é o S. Possui um fator de potência, né? Uma carga de 500 VA possui um fator de potência de 0,5 indutivo, ou seja, o fator de potência FP, que é a mesma coisa que eu falar cosseno φ, tá? Então, a mesma coisa, é igual a 0,9 indutivo, tá bom? Aí ele pede para calcular a potência ativa. Então vamos lá. Questão letra A. Para calcular a potência indutiva ativa, que é a letra A, é simples, né? Nós temos o fator de potência, nós temos a potência aparente e queremos achar a potência ativa. Então vamos usar essa fórmula aqui, tá? Na qual o cosseno φ é igual a potência ativa dividido pela potência aparente. Cosseno φ é 0,92, ele falou lá. É igual a potência ativa, eu não sei, é o que eu quero achar. E o S é o 500 VA. Tá bom? Logo, o P vai ser igual a 0,9 vezes o 500. Vamos aqui para a calculadora. 500 vezes 0,9 é igual a 450. Então, o P, que é a potência ativa, é igual a 450. Qual é a medida de potência ativa? Watts. Tá bom? Na letra C, desculpe, a letra B agora, né? Ele pede para calcular a potência reativa. Pessoal, potência reativa é o quê? Tá bom? Nós temos o S, que é a potência aparente, que foi dado. Nós temos o P, que é a potência ativa, que nós calculamos agora. E agora vamos achar o Q, que é a potência reativa. Vamos lá. O S ao quadrado, né? Aquela história, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí. Quem é o S? 500 ao quadrado. É igual ao P, 450 ao quadrado, igual, mais o Q, que é o que queremos achar, ao quadrado. Vamos para a calculadora. 500 ao quadrado igual a 250 mil. 250 mil é igual a 450 ao quadrado, 202.500. 202.500 mais o que é ao quadrado. Vamos colocar o que é ao quadrado aqui isolado, tá? O 202.000 vai para o outro lado, ele vai negativo, né? Então vai ficar 250.000 menos 202.500. O que é ao quadrado vai ser igual 250
1000 menos 202.500 vai dar 47.500. O que então vai ser igual a raiz quadrada de 47.500. Então vamos lá, a raiz de 47.500 vai ser igual a 217. Então a potência reativa é de 217,95, né? Arredondando aí. Medida em que? VAR, volt ampere reativo. E na letra C, pede a potência reativa dos capacitores necessários para deixar o fator unitário igual a 1, tá? E o que eu falei para vocês, que para deixar o fator de potência igual a 1, que é o máximo, né, que é o melhor possível, você simplesmente tem que retirar toda a potência reativa do circuito. Pessoal, se toda a potência reativa é essa daqui que a gente acabou de calcular, né, 217,95 VAR, né, e isso aqui é indutivo, né, ele falou que o fator de potência aqui, ó, é indutivo, né, então essa carga aqui é indutiva, claro. Então o que eu tenho que fazer para com que todo esse reativo seja anulado? Eu tenho que colocar capacitores com a mesma potência, que é de 217,95 VAR, tá bom? Então essa é a quantidade de capacitores que eu preciso para anular a potência reativa e deixar o fator de potência unitário, ou seja, 1. Entretanto, eu não preciso que o meu fator de potência seja igual a 1. As concessionárias, elas obrigam que meu fator de potência seja de 0,92 acima. Então, eu preciso apenas garantir a quantidade de capacitores suficientes para deixar o meu fator de potência acima de 0,92. Então, vamos ver como a gente faz. Se eu quiser melhorar um fator de potência para um valor específico, eu tenho que usar essa fórmula aqui, tá? Na qual o Q corrigido é exatamente o quanto de potência reativa eu quero que vai ficar o meu sistema, tá? E o P é a potência ativa do sistema, e o cosseno φ é o cosseno, é o fator de potência que eu quero. Por exemplo, se a concessionária me obriga a um fator de potência de 0,92, eu posso colocar esse 0,92 como objetivo, tá? Então, o cosseno φ aqui vai ser 0,92. A potência ativa eu vou ter que calcular, eu vou ter que medir, aliás, no sistema, né? Tem que fazer a medição do sistema. E aí, pessoal, eu uso aquela mesma fórmula para calcular quanto de capacitor eu tenho que adicionar, tá? Então, eu tenho aqui a quantidade de capacitores, a potência dos capacitores. Eu tenho a potência atual do meu sistema, isso aqui eu vou ter que medir, tá? Menos o Q corrigido, que aí esse sim eu vou calcular anteriormente, né? Que é exatamente isso aqui, ó. Para finalizar essa aula, vamos para mais um exercício. Aqui na questão, nós temos que uma carga de 1600 VA, ou seja, o nosso S, né? Já vou anotar aqui, é o S, é igual a 1600 VA. Possui um fator de potência de 0,65 indutivo. Então, o cosseno φ é igual a 0,65 indutivo. E ele pede para calcular, na letra A, quem é a potência ativa. Bem, mesma situação da questão anterior, né, pessoal? Potência ativa, nós temos o cosseno, nós temos a potência aparente, conseguimos calcular por aqui. Então, usando essa fórmula aqui, né, temos que 0,65 é igual
ao P, que é o que queremos achar, dividido pelo 1600 VA. Logo, o P vai ser igual a, vamos aqui para a calculadora, 1040, o quê? Watts. Na letra B, ele pergunta qual é a potência reativa atual do sistema, né? O que é atual? Bem, pessoal, o que é atual nós podemos calcular por essa forma. Nós já temos a potência aparente, nós já acabamos de calcular a potência ativa. Vamos agora para a potência reativa. Nós temos o S, que é o 1600, ao quadrado, vai ser igual ao P, que acabamos de calcular, ao quadrado, mais o Q atual. Vamos ter então que o Q atual ao quadrado vai ser 1600 ao quadrado menos 1040 ao quadrado. Então, o Q atual é igual a raiz quadrada disso aqui tudo, né? 1600 ao quadrado menos 1040 ao quadrado. Vamos lá para a calculadora. Então, o que eu tenho que fazer é a raiz. O que tem lá dentro? 1600 ao quadrado menos 1040 ao quadrado. Vai dar que o nosso Q atual vai ser igual a 1215,89 VAR, tá bom? Na letra C, ele pergunta a potência reativa corrigida para obter um fator de potência de 0,92. Então, de quanto será a potência reativa se eu tivesse um fator de potência de 0,92? A gente acabou de calcular aqui, não foi, ó, a potência reativa para um fator de potência de 0,65, que é o atual. Só que ele está pedindo para calcular quanto é que deve ficar a potência reativa para ficar com esse fator aqui, tá bom? Então nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, que é o Q corrigido. O Q corrigido, chamado de Q cor, é igual a raiz do Q? Do P, que a gente calculou, é 1040 ao quadrado, dividido pelo fator de potência que nós desejamos, 0,92 ao quadrado, menos novamente o P ao quadrado. Tudo aqui dentro da raiz, tá? Vamos fazer isso aqui na calculadora. Então vai ser raiz do quê? O que tem em cima aqui é 1040 ao quadrado, fecho parênteses, dividido por 0,92 ao quadrado, menos 1040 ao quadrado de novo, vai dar 443. Então, o sistema que nós queremos é que ele fique com apenas 443,04 VAR. Presta atenção, o nosso sistema atual, ele tem isso aqui, 1215. E nós desejamos que ele fique com 443, tá? Então, de quanto será, que é exatamente a pergunta da questão D, qual a potência dos capacitores que eu tenho que adicionar para ele ficar com essa potência de 443? Vamos lá, vamos usar essa fórmula aqui, ó, onde o QC é igual ao Q atual menos o Q corrigido. Temos tudo isso aí já calculado. QC aí, então, quem é o Q atual? Tá aqui, ó. Sistema com o fator de potência de 0,65, que é 1040
215,89 menos o que eu desejo que fique, 443,04. Então, a potência dos capacitores tem que ser 1215,89 menos 443,04. Então, a potência necessária, pessoal, para essa correção é de 772,85 VAR, volt ampere reativo. Essa é a quantidade de capacitores, a potência reativa dos capacitores necessária para se obter nesse sistema um fator de potência, tá, de 0,92. Nossa aula vai ficando por aqui e na próxima parte nós vamos aprender na prática como é feita essa correção do fator de potência, calculando os capacitores em farads.